E a gente tem vários tipos de feridas, né? A gente tem úlcera por pressão, a gente tem o pé diabético, a gente tem úlceras venosas, a gente tem úlceras arteriais, então a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, a primeira e a mais comum é as úlceras por pressão, né? Os lugares mais comuns de adquirir uma úlcera por pressão, eu já falei, certo? E vou só repetir. Então, cabeça, escápula, sacral, cotovelos e calcânio, né? Além disso, a gente tem orelha, aqui de novo, ó, acrômio, cotovelo, trocânter. Aqui a gente tem a área aqui do joelho e aqui a gente tem maléolos internos. A mesma coisa a gente tem aqui, ó, cabeça, escápula. Aqui a gente tem sacral. Aqui a gente tem a parte do sacral mesmo, né? O ilíaco junto com o trocânter, calcânio, aqui, ó. Então, aonde fica aderido, né? Faz pressão, que seja ele num colchão, que seja ele numa poltrona, que seja numa cadeira de roda, e abre lesão, a gente chama isso ferida por pressão. Além disso, a gente pode chamar ferida por pressão, úlcera por pressão, escaras, úlcera de decúbito, isso tudo a gente vai escutar e tudo é sinônimo, tudo a mesma coisa. E escara é diferente, né? A gente fala que uma escara necrótica é diferente de uma crosta da ferida. Então, não é sinônimo. A parte necrótica, que a gente já falou que é a parte escurecida, né? Igual a gente viu naquela foto anterior que eu mostrei para vocês aí, daquele coto de amputação, é diferente de uma crosta de ferida. Porque quando a gente tirar a crosta da ferida, pode ser que a gente vai achar uma ferida bem profunda. E quando a gente fala de tecido necrótico, quando a gente tira ele, aquela parte não é tão profunda. Então, é diferente, certo? Aí, de novo, né? Outras áreas de incidência de úlcera, a gente precisa muito de manter esses lugares bem hidratados, né? Toda vez que a gente for trocar o paciente, toda vez que a gente for virar o paciente decúbito, a gente hidrata essa pele com um creme, né? Essas áreas são todas áreas que podem sim abrir feridas. O lugar mais comum que a gente vê, eu já falei de novo, sacral, né? O paciente fica muito deitado numa posição só. Os calcânios, escápula, né? Cabeça, quando fica dorsal, que é a barriga para cima, né? E a parte occipital, que a gente chama aqui de cabeça. São os lugares trocânter, né? Que é essa área do lado aqui, desse osso do lado aqui. Maléolo, a gente tá fazendo curativo no PSF de um paciente com maléolo, né? Com uma ferida de maléolo. Qual que é a prevenção, né? O que a gente faz pra gente diminuir essa possibilidade de o paciente abrir ferida? Então, lá, pessoas restritas ao leito ou em cadeira de rodas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O que a gente faz? A gente avalia. E aí, a gente avalia na admissão. Quando o paciente chega para a gente, a primeira coisa que a gente observa esse paciente, que a gente evolui, que a gente observa, a gente faz um exame físico nesse paciente, é céfalo-caudal. Então, é de cabeça, da cabeça até os pés. E a gente observa se esse paciente ele já chega com alguma lesão. Estou falando quando a gente pega ele em ambiente hospitalar. Ou quando a gente assume um paciente domiciliar, a responsabilidade também é nossa. Então, na admissão, a gente observa se esse paciente já traz alguma lesão. Se sim, a gente já evolui qual que é o grau dessa lesão, se é 1, 2, 3 ou 4. Ou se em quais lugares, qual é a aparência dessa ferida, né? Tudo isso tem que ser evoluído. A gente identifica quais são os fatores de risco para essa pessoa adquirir. Então, o estado mental, se ele é lúcido, se ele está orientado, se ele sabe, quando a gente fala com ele assim, se você não pode ficar nessa posição por muito tempo que você vai abrir ferida, ele entende que precisa de mudar de decúbito, né?
Agora, aquele paciente que está confuso, aquele paciente que está em coma, aquele paciente que ele não responde por ele, não adianta a gente explicar, então a gente tem que fazer por ele, e a chance dele abrir uma ferida é muito maior. A umidade, aquele paciente que fica só molhado, aquele paciente que fica só de fralda, a gente precisa de um cuidado maior com ele. A umidade, ela é como se ela, em grossas palavras, é como se ela umidificasse mais a pele, né? E quando a pele fica muito molhada, vocês já perceberam que ela fica mais fácil de danificar. Então, aquela pessoa que usa fralda, a gente tem que ter muito cuidado, porque ela pode abrir uma ferida sacral ali de ficar molhada por causa da urina. Aquela pessoa que tem uma incontinência, né, uma incontinência vesical, então ela alterna e ela não consegue segurar a urina. Uma deficiência nutricional, aquela pessoa que é desnutrida, desidratada, aquela pessoa que apresenta uma má nutrição, muito magrinha, ou às vezes muito obesa, né? Por causa do peso, essa pessoa vai abrir. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Inspecionar a pele diariamente. Então, a gente olha todos os dias como que tá a pele dessa pessoa. Sacral, trocânter, escápula, maléu. Na hora que a gente vai dar banho, ou a gente vai trocar, ou vai fazer a hidratação da pele, a gente inspeciona tudo. Documenta, então a gente evolui. Se for domicílio, a gente evolui, porque a gente pode ser processado se abrir uma lesão. É responsabilidade nossa, é garantia da qualidade do nosso serviço. É uma lesão por pressão, caracteriza maus tratos, né? Então a gente tem que ter cuidado com a pele do paciente. A frequência de banho, né? A gente precisa de dar um banho nessa pessoa. A gente precisa de evitar água quente, porque a gente sabe que a água quente, ela danifica a pele. Usar geralmente um sabonete que seja o mais neutro possível, né? E nunca ficar esfregando, que é essa fricção excessiva da pele, porque isso pode levar, sim, a uma ruptura de pele. Então, olha lá, a incontinência. Limpar no momento em que sujar, proporcionar a superfície seca, ou seja, a gente limpa o paciente, a gente troca a fralda, a gente não deixa que ele fique nem sujo de fezes e nem de urina. E a gente sempre mantém o máximo possível daquela pessoa seca. Hidratar a pele, né? A gente sempre hidrata a pele com hidratante, certo? Em movimento circular, né? A gente faz sempre uma movimentação circular para passar o creme. Assim a gente favorece a hidratação e a circulação daquela pele. A gente nunca puxa o paciente, técnicas corretas de movimentação no leito. Às vezes o paciente fica em decúbito dorsal, barriga para cima, e ele escorrega, né? Que a gente leva a cabeceira. Vamos supor, o paciente que está em sonda, o paciente às vezes ele pode ficar a cabeceira elevada, ou ele precisa de ficar em cabeceira elevada, ele escorrega. Então a gente não pega esse paciente e puxa ele para cima, não. E quando a gente puxa ele, a gente abre ferida nele, certo? A gente sempre pede ajuda para alguém e a gente carrega o paciente para a posição correta. A gente muda esse paciente de decúbito a cada 2 horas. Então, a gente tem um reloginho, né? Eu vou mostrar para vocês, aí na aula tem. A cada 2 horas a gente coloca em uma posição. Então, a gente põe dorsal, barriga para cima, direita, esquerda, dorsal de novo. E assim a gente vai alternando a cada 2 horas esse paciente. Paciente CTI é prescrição médica. Paciente de setor, né, clínica, a gente não consegue mudar de 2 horas porque a gente tem muito paciente para cuidar, mas a gente troca de 3 em 3 horas, vira de 3 em 3 horas. Isso é obrigação nossa. A gente tem que mudar de decúbito, não pode ter preguiça, viu? A gente utiliza almofadas, travesseiros, colchões que reduzem a pressão, então a gente coloca nesses lugares onde abre a ferida, a gente vai colocando, né, travesseiros,
A gente usa muito lá no hospital, a gente coloca uns rolinhos que o hospital fez. Na casa, a gente orienta sempre a família a ter, né, uns travesseiros mais macios ou alguma almofada que diminui a pressão de joelho com joelho, né, de pernas, de posições em que pode abrir ferida. Quando o paciente é lúcido, orientado, a gente educa o paciente que a gente precisa que ele mude de decúbito para ele não abrir ferida. E a gente monitora e documenta tudo. Desde as intervenções que a gente fez, que a gente usou um colchão, casca de ovo, que é igual a esse aqui, que a gente usou um colchão pneumático, que hoje ele é muito utilizado, que previne demais úlcera. A gente coloca quais são as intervenções que a gente fez relacionadas à hidratação de pele, a troca de fralda, quais os resultados que a gente conseguiu, se houve melhora nessa ferida, se houve uma melhora, né, para a qualidade do paciente. Isso tudo tem que ser documentado. A gente só tem prova daquilo que a gente escreve.